Jared. Maria Cristina, Roque da Morte. Cristina com CH, Roque com CQ. Olha, Tereza Para que Cristina. tanta consoante, Maria Cristina? Muito tempo, né? Que a gente se conhece, se acompanha meu trabalho há tanto tempo, fico emocionada. Tereza com TH. Desculpa. Tereza com TH, Tereza com Z, Cristina com CH e Roque com CQ. Tereza, eu me lembrei do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna resolveu citar uma frase minha nesse último romance póstumo que ele lançou. Né? E ele perguntou, quantos N's tem teu nome? Eu falei, 3. Ele disse, como 3? 3. N é o M-A, N-N-E. É como a Cristina. Quantos H's no teu nome, Tereza Cristina? Quantos C's, quantos H's e quantos T's, né? Que Mota tem 2 T's. Tereza, Cristina tem outro T. E onde é que vem esses rocks com C, hein, Tereza? Esse Roque com C é o nome de meu pai, que nasceu no dia de São Roque, dia 16 de agosto de 1917. Então, para mim, virou sobrenome, mas para ele era nome próprio, porque ele era nascido no dia do santo, né? E naquela época se escrevia o Roque com CQ, quando ele nasceu. O que é que teu pai fazia, Tereza? Meu pai era diplomata, né? Você viajou o mundo inteiro? Ele viajou o mundo inteiro. Ele foi para o primeiro posto dele foi em Londres, depois ele foi para Teherã, depois foi para Genebra. De Genebra, ele voltou para o Brasil, aí conheceu minha mãe, casou com ela e foram para Boston. E aí, mamãe veio para o Brasil para nascer. Oi. E a tua mãe era o quê? Era, não era? Minha mãe, ela era arquiteta, ela já faleceu há pouco tempo, mas já não está mais aqui. Meu pai é que já faleceu mais tempo. Vai fazer 40 anos este ano. Ah, que beleza. Ô, Tereza, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo, capital, na maternidade de São Paulo, onde todo mundo costumava nascer. Não existe mais. Não existe mais. Derrubaram o prédio, mas muitos paulistanos nasceram ali. Inclusive meu filho Vladimir. Tá meu filho Vladimir, 48 anos, meu filho primogênito. Exatamente. Muitas crianças nasceram lá. E era tradicional na época, né? Era. Na década de 50, todo mundo nascia ali. Era uma grande instituição. Como é que foi tua infância nessa cidade imensa? Então, eu nasci, foi uma história engraçada, porque mamãe veio para o Brasil para eu nascer aqui. Meu pai não queria que eu nascesse nos Estados Unidos. Então, nós viemos para cá, nasci em São Paulo, por escolha da minha mãe. E quando deu 40 dias, eu vim para o Rio, ser batizada no Rio, porque os meus padrinhos estavam aqui, a Elba e o Sete Câmara. E aí fomos para Nova York, eu e mamãe fomos de avião, porque meu pai já tinha seguido na frente. Então, eu digo que eu sou meio carioca, porque eu fui batizada aqui. Eu nasci em São Paulo, fui batizada no Rio, e fui para Boston, com 40 dias de idade. E voltei com 1 ano e meio. Aí nós fomos para o Paraguai. Depois do Paraguai, voltamos para São Paulo para o meu irmão nascer, em 59. E em 61, fomos para Montevidéu. Eu voltei para o Brasil já com 5 anos de idade. E tinha que ficar no Rio de Janeiro por causa do Itamaraty. Com isso, eu cresci aqui. Daqui, dos 5 aos 18, eu vivi no Rio de Janeiro. Daí fui para São Paulo com 18 anos, quando entrei no Mackenzie, na Faculdade de Direito. E fiquei lá até 99. Qual é a lembrança? Qual é a lembrança que você tem? Qual é a lembrança que você tem do Rio de Janeiro da tua infância?
nos anos 60, né? Exato, exatamente. Foi uma lembrança, foi onde eu cresci, a minha infância toda foi no Rio, dos 5 anos. Eu estudei no Colégio Chapeuzinho Vermelho, então as melhores lembranças são dessa época. Depois, aos 10 anos, eu fui para o Colégio Santa Úrsula, onde eu estudei até os 18. Então, eu dividi a minha vida entre esses dois colégios e os amigos que eu ganhei, que são amigos que eu tenho até hoje. São amigos da época de primário e ginásio e colégio. E que eu, voltando para o Rio de Janeiro, eu resgatei todos eles. Foi um belo reencontro. Você ficou uma boa temporada em São Paulo. Nós nos conhecemos em São Paulo. Isso, eu morei 23 anos em São Paulo. Exatamente, eu morei de 76 a 99. Então, você é uma paulioca. Sim, paulioca. Exato. Mas eu comecei a minha carreira literária em São Paulo, você sabe disso. Então, nós começamos aí, porque na época da faculdade foi quando eu comecei a publicar meus poemas no Jornal do Mackenzie. Depois eu fundei um grupo de poetas mackenzistas no Mackenzie. Fizemos concursos de poesia justamente nacionais, depois antologias, e as antologias geraram os livros das pessoas do grupo, dos poetas do grupo, que chegou a reunir 20 pessoas dentro do grupo Poeto Só Poesia. Fizemos vários lançamentos das antologias, depois cada um publicou seu livro individual. Quando saímos do Mackenzie, todo mundo se formou, o grupo acabou. Mas serviu ao seu propósito de lançar esses poetas naquela época. Isso aí é anos 70? 70 para 80, entre 77 e 82. Foi esse período que ebuliu tudo isso. O jornal, eu fui editora do jornal durante 2 anos. Depois eu fundei o grupo, passei a trabalhar somente com o grupo até terminar a faculdade. E ao terminar a faculdade, eu ainda fui escolhida para ser oradora da turma. Eu fui a primeira mulher a ser oradora na turma da Faculdade de Direito, do Mackenzie. Também cheguei em São Paulo em 70, só que no começo de 70. Quando eu cheguei em São Paulo, assim, o grande must da poesia era o pessoal do Viaduto, Sermões do Viaduto. Isso, era o Álvaro Faria. A Neide Arcanjo. Neide. O Lindolf Bell. Eunice Arruda também, acho que estava lá. Eunice Arruda. Todos eles têm uma participação importante na minha vida. Quando eu cheguei em São Paulo, em 70, e eu tinha 18 anos, eu fui recebido de uma maneira esplendorosa. O Álvaro Alves Faria era editor de variedades do Diário de São Paulo. E o redator-chefe era o Geraldo Ferraz. Sim. Do grande clássico sobre... Como é que chamava? O livro dele tem um nome que faz um casamento da neblina, lá do alto da Serra do Mar, Geraldo Ferraz. Pai do Kiko, do Geraldo Galvão Ferraz. Ou seja, foi casado com a Patrícia Galvão. Né? E o Álvaro fez uma entrevista comigo. Imagina, eu tinha 18 anos, era poeta de vanguarda. Ele fez uma entrevista, o pessoal do Poema Processo, página inteira no Diário de São Paulo. Eu preciso achar essa para mostrar para minha mulher, para Isabel, 18 anos. O Mas com Álvaro 18 anos eu era mais feio do que eu sou hoje. Como é que foi teu contato com esse grupo? Você chegou a conhecer pessoalmente? Eunice Arruda? Conheci todos eles. Desde essa época? Do Viaduto? Não, foi depois, né? Depois, porque eu não morava aqui em São Paulo nessa época. Eu só fui chegar em São Paulo em 76. Então, isso já tinha acontecido. Essa época da leitura dos poemas do poeta do Viaduto, os poemas do Viaduto, né? Do Álvaro. Mas o Álvaro, a Neide, a Eunice, Lindolf Bell, Cláudio Willer, Roberto Piva, Roberto Picelli, todos eles se tornaram muito amigos quando eu comecei o Grupo Poeta, em 80. Nós conhecemos todo mundo dentro da UBE.
da União Brasileira de Escritores. E lá estavam todos. Quando eu cheguei lá, o Menor que deu pique ainda estava lá, né? Da 1980. Eu disse a Ruda para os encontros de Iniciei a poesia. Ruda também. Então, à medida que a gente continuou muito amigo, eu lancei meus primeiros livros, em 80, 81, 82. Como é que chamava o teu primeiro livro? Meu primeiro livro chama-se Joio e Trigo. O Joio e o Trigo. Joio e Trigo. Qual é qual é a escola que você adotou em O Joio e o Trigo? Diziam que eu era neossimbolista, né? Era uma linha semelhante à de Cecília Meirelles, como se eu fosse uma seguidora de Cecília, né? Neossimbolista. E isso foi dito por quem fazia crítica na época. Por exemplo? O Mauro Salles foi uma pessoa que me apoiou desde a época do Joio e Trigo, porque ele encontrou o livro, depois de uma Bienal, ele encontrou numa livraria. Aí aconteceu um episódio muito curioso, que ele me mandou uma carta pedindo que eu entrasse em contato com ele, porque ele não conseguia achar meu telefone. Isso era anos 80 para 90, era mais ou menos nesse período. E aí eu respondi a carta, telefonei, aliás, não a carta, mas me deixou o telefone para eu ligar, e eu liguei, e aí a secretária disse: me dê todos os telefones onde você vai estar na próxima hora. Sim, senhora, eu dei os telefones. 5 minutos depois, ele telefona do Rio de Janeiro, eu estava em São Paulo, estou no Rio de Janeiro, quero conversar com você. Aí, tá bom, então vamos conversar. E ele era um grande fã de poetas de todos os gêneros, né? Ele catava os livros de poesia e era amigo de todo mundo, da Elisa Lucinda, da Olga Savary, e eu fui achada pelo Mauro Salles na época, e ele me disse o seguinte nessa cartinha: eu li o seu livro Joio e Trigo, só encontrei trigo. Eu publiquei essa cartinha dele, essa carta dele está publicada na 3ª edição do Joio e Trigo, quando foram 20 anos do livro. A última vez que eu encontrei a Neide Arcanjo foi no lançamento do livro do Mauro, na Livraria Travessa, em Ipanema. E nunca mais eu vi. A Neide, infelizmente, nos deixou recentemente. Recentemente. Está em casa, com problema de locomoção. Os perdi de vista, né? E, por acaso, viajei de São Paulo, do Rio para São Paulo, com o Mauro do meu lado, e o Mauro estava completamente fissurado pela namorada que a Neide Arcanjo levou para o... Ele tinha essas quedas. Bonita Neide. Mauro escreveu aonde, em Tereza? Oi? O que foi? O Mauro escreveu sobre o teu livro em que jornal? Ele não escreveu em jornal, ele escreveu nessa cartinha. Eu publiquei. Esta cartinha. Essa carta eu publiquei na 3ª edição do livro em 2008, 2004, por aí. E depois agora eu vou fazer a 4ª edição do Joio e Trigo, porque o livro se esgotou de novo, e vou comemorar 40 anos do meu primeiro livro com uma 4ª edição. Então, vou repetir a Fortuna Crítica, a cartinha dele e tudo mais. Então, ele me apoiou muito nesse começo, porque eu fiquei 13 anos sem publicar depois do Joio e Trigo. E só voltei a publicar em 95. Você publica muito. Sim, atualmente eu estou... É uma escritora prolífica. Mas durante esse período houve esse lapso de tempo. Durante 13 anos, eu lancei o Joio e Trigo em 82. E só voltei a publicar em 95. Aí é o livro Areal, que você foi ao lançamento, né? Era no dia 2 de dezembro de 95. E o Mauro Salles, ele foi o primeiro a chegar 1 hora antes do lançamento. O lançamento começava às 11 da manhã, no sábado. Ele chegou às 10 da manhã.
Aí, quando ele chegou, encontrou o Pedro Hertz. E Pedro Hertz perguntou E assim... na Livraria Cultura, Na Livraria Cultura. original. Na Livraria Cultura original. Original ali naquela esquina, dentro do Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional, ponto, aos sábados, nós nos encontrávamos lá. Exatamente. Aos sábados, nós nos encontrávamos lá. Por isso eu fiz o lançamento no sábado. É. Eu que lancei essa moda de lançamento no sábado. O café que a gente tomava lá. Exato. Aí, sabe quem estava lá? Quem estava lá? O Marcos Rey. Sim, sempre. E Marcos ele inventou os encontros de sábado, né? Todos se reuniam em torno dele. Eu Marcos tenho as fotos desses encontros Marcos todos. Rey, que é um grande escritor, nunca reconhecido à altura, grande, um gênio do romance, né? O último mamífero do Martinelli. Exato, muito bom. O Marcos escrevia uma coluna na última página da Vejinha. Sim. E aí ele escreveu uma coluna a meu respeito, porque ele ficava nervoso, ele tinha um problema, né, na hanseníase, e ele não podia se deslocar, e ele queria que eu me sentasse à mesa com ele, e eu estava sempre me deslocando. Então ele escreveu uma crônica chamada O Homem que Não Senta. Quem estava lá também era a Lígia. Lígia, Inácio Loyola Brandão, e é todo mundo. Eu tenho foto de todo mundo lá, porque eu costumava fotografar esses encontros, porque ninguém fotografava e eram coisas históricas. Você sabe que eu, como editora, eu sou meio jornalista, né? Então eu tenho mania de registrar as coisas, seja por textos ou foto. Dá uma recuadinha que nós estamos perdendo teu queixo. Aí. Isso. Então, porque eu estou pequenininha aqui. Assim, eu costumava fotografar. Então, tenho várias fotos desse período, antes da comemoração dos 50 anos da cultura. Quando a cultura fez 50 anos, ele me pediu as fotos para poder colocar naquela exposição que eles fizeram ali no corredor. E era a nossa casa, né? A gente ia lá todo sábado, e o lançamento foi justamente lá por causa disso. O Pedro Hertz, muito engraçado, ele falava assim: você não pode lançar seu livro em outro lugar. Se você lançar, eu te deserdo. Você vai me deserdar? Nunca que eu quero que você me deserde. Ele brigou com o Luiz Imediato, o Luiz Imediato era meu editor, e eu lancei um livro do que o Luiz Imediato editou numa livraria que não era Cultura, lá no shopping de Guatemi, e ele rompeu comigo durante um longo tempo por causa disso, porque eu não lancei lá na Cultura. Pois não era ele sério. Ele cumpriria a promessa, ele cumpriria a ameaça. Eu nunca lancei livro em outro lugar, porque ele não deixava. Não, se você lançar, eu te deserdo. E eu não fiz isso. Quando, no lançamento do Areal, que o Mauro Salles chegou mais cedo, o Pedro Hertz, ao ver o Mauro Salles, e eu já estava dentro da loja, ele falou: você conhece essa moça? Ele perguntou. Aí o Mauro Salles respondeu do mesmo jeito: e você conhece essa moça? Ele comprou 5 livros e pediu para eu autografar cada um para uma determinada pessoa, e me explicou que estava chegando mais cedo porque ele tinha um batizado de um neto e não queria perder nem o lançamento nem o batizado, então ele chegou mais cedo. Mas eu, que já tinha tarimba dessa coisa, eu sabia que eu não podia, eu tinha que chegar uma hora mais cedo, justamente para casos como esse, de alguém que chegue antes. E no caso foi ele, que chegou mais cedo e queria o seu autógrafo, e foi embora, feliz da vida com os livros. Mas quem foi que fez a tua boa fortuna crítica, tanto no Joio e no Trigo quanto no Areal, nessa época? Os críticos que se referiram a eles em jornal, em revista? Em jornal, eu lembro que deve ter saído alguma coisa. Foram feitas notas de lançamento, né? Naquela época era um pouco mais fácil divulgar os livros, mas eu não recebi resenhas. Livro meu que recebeu uma boa resenha foi o Alba. O Alba foi lançado aqui no Rio em 2001. Em que livraria? Na livraria Ponte de Tábuas. Na Ponte de Tábuas,
que era no Jardim Botânico. Hoje não existe mais também. Ela já fechou. Mas foi o início do grupo Ponte de Versos, que se formou um grupo de poetas que liam os seus poemas a cada 15 dias na Ponte de Tábuas, no Jardim Botânico. Então, eu fiz o lançamento lá. E vendeu mais de 100 livros na noite de lançamento, porque eu usei uma tática para fazer o lançamento do livro. Foi um livro que me pediram para lançar, porque eu fazia os poemas e mandava para os amigos os poemas por e-mail, que eu passei a chamar de poe-mails. Então, esses poe-mails, as pessoas pensavam em pedir, quando é que você vai lançar o livro dos poe-mails? E eu fui obrigada a fazer o livro, porque estava todo mundo me pedindo. Não, eu estou aqui guardando os seus poemas, mas eu quero o livro. Lancei. No dia do lançamento, chegavam para mim e diziam, está aqui aquele poema que eu gosto, né? Porque se não tiver aqui aquele poema que eu gosto, eu não compro o livro. Falei, nunca mais eu lanço um livro inédito. A melhor coisa é lançar um livro que todo mundo conhece, todo mundo publicado, todo mundo tem seu poema favorito. Mas meu poema favorito. Você editava com outros, então você não tinha uma editora nessa época, né? Na época tinha, eu já tinha a Ibis Livres. Era Ibis Livres? E a Ibis Livres foi lançada em 2000. O livro foi em 2001. As Marinhas, a segunda edição das Marinhas, da Neide Arcanjo, foi o quarto livro da editora, também em 2001. Foi no mesmo ano que ela lançou. Eu lancei o meu em julho e o da Neide eu lancei em agosto de 2001, quando a editora fez um ano. Mas você, ao longo desse tempo, você foi fiel ao neossimbolismo ou você adotou outras? Eu devo ter adotado outras táticas e técnicas. Houve, como eu te disse, uma resenha muito boa da Elaine Pavolidi sobre o Alba. O livro Alba recebeu uma bela resenha, foi publicada no Globo. Por quem? A Elaine Pavolidi, que também é poeta, Elaine, mas quem era editora na época era Cecília Costa. A editora Costa era a editora do Prosa e Verso no Globo. Ainda existia o Prosa e Verso. Depois Cecília Junqueira. Depois Cecília Junqueira. E depois Cecília Junqueira. Meu irmão, meu amigo querido, Ivan Junqueira. Exatamente. A Cecília Costa publicou a resenha da Elaine Pavolidi sobre o Areal. E eu tenho essa Fortuna Crítica está na terceira edição. Eu publiquei na terceira edição o que a Elaine escreveu. E ela fez uma resenha muito bonita, mas sempre mostrando o lado, como se fala, poético, lírico, o eu lírico, que os poemas do Alba tem muitos poemas que você fez o prefácio do Alba, né? O prefácio é seu. Então, esse prefácio mostra o tipo de poesia que eu estava fazendo nessa época. Então, eu acho que eu sigo ainda bem esse estilo neossimbolista. Eu posso ter agregado outras formas de escrita, que a gente vai trabalhando e aprendendo. Mas tem sempre o mesmo veio, a mesma maneira de lidar com os temas do eu lírico, né? Antes de ser editora, você foi professora, né? Fui professora de inglês em São Paulo. Fui advogada em São Paulo também, por 20 anos. E passei a ser tradutora jurídica no final do período que eu estava em São Paulo. E aí, tradutora juramentada. Você andou provocando muita inveja e muito ciúme, meu, ao traduzir o rapaz lá de Stratford Avonlea, né? Você tem a tradução dos sonetos de William Shakespeare, né? Sim, é verdade. Isso foi um tento. Você competiu com Paulo Eliadora, competiu com Péricles Eugênio da Silva Ramos. Olha, teve uma competição brava, né? Eu lancei a tradução dos sonetos de Shakespeare em 2009, para comemorar os 400 anos da primeira edição dos sonetos,
que foi o único livro publicado por Shakespeare, né? Antes de falecer, em 1609. Mas eu fiz essa tradução quase que como uma brincadeira. Começou como uma brincadeira, acabou virando uma coisa séria. E aí que eu descobri, quer dizer, qual é a diferença da minha tradução para as outras? O que a minha tem de diferente? Né? Aí eu fiz a homenagem à edição. Eu comemorei os 400 anos da primeira edição. Porque tanta gente publica e traduz os sonetos que a minha ia ter de diferente. Acabou que eu consegui fazer uma tradução, segundo Pedro Lira, a minha tradução não era literária nem literal, era poética. Eu prefiro uma tradução poética, porque assim eu mantenho o conteúdo do soneto, se não a forma, o significado. Porque o que eu não gosto na tradução é de trair o autor, de mudar o verso só por causa da rima ou por causa da métrica. Eu prefiro manter o conteúdo, o significado real do que ele quis dizer, da melhor forma, com a melhor poesia possível, né? Manter o poema. Eu perco o soneto, mas eu ganho o poema. Porque seguir a métrica não adiantaria muito. Estás mesmo distante sempre comigo. William Shakespeare. Não, Shakespeare é maravilhoso. Eu passei 2 anos traduzindo. Foi um trabalho longo, mas foi muito recompensador. Eu gostei demais da experiência em si, da tradução. Você conhece a tradução que Carlos Lacerda fez do discurso de Marco Antônio diante do... Não. O que ele fez, não. Eu tenho a minha tradução, eu não sei qual é a dele. Eu tenho uma coisa que eu admirava muito no Lacerda, era a voz dele, que a voz é linda, tremendo orador. Né? Então, eu tenho a tradução que ele fez do Júlio César e eu tenho a versão sonora, ele dizendo, de Marco Antônio, que eu considero o texto literário mais importante da história da humanidade, o discurso de Marco Antônio, né? O enterro de Júlio César. Além do fato literário. Inclusive aquele filme em que o Marlon Brando interpreta. Sim. Mas qual foi a coisa mais... Qual foi o poeta mais difícil que você traduziu? O poeta... poderia se dizer que fosse Shakespeare, né? O poeta mais difícil, mas a tradução mais difícil para mim foi a de Michael Jackson, porque é uma tradução contemporânea. Você traduzir uma coisa mais antiga é mais fácil porque o inglês e o português já estão, né, introjetados, você já conhece melhor. Agora, quando você vai traduzir um texto novo, uma gíria nova, como é que eu digo aquilo em português? Né? Então, a tradução que eu fiz em seguida, porque a do Shakespeare foi antes, foi em 2009, quando eu lancei, eu traduzi 2 anos antes. Quando eu fui fazer a tradução em 2010 do livro do Michael, eu lancei em 2011, eu sofri para poder ajustar em bom português os termos dele, as gírias, as letras de música que estão no livro. Então, quando eu lancei em 2011 Dancing the Dream, que é a dança dos sonhos, eu passei 7 meses fazendo a tradução e corrigindo para que tivesse a melhor tradução possível no inglês, do inglês atual para o português atual. No caso do Shakespeare, eu tenho quase que uma tradução mais clássica, né? Por ser mais antiga. Mas é um inglês já conhecido. E eu tive mais dificuldade na tradução dele, do Michael. Mas deu certo, eu consegui vencer esse desafio. Você conseguiu vencer o desafio de ler Joyce no original? Joyce, no original eu li. No original, sim.
Eu prefiro ler Joyce do original. As traduções são ótimas, né? Mas cada uma, às vezes, vai para um lado diferente. Eu tinha uma professora com quem nós estudamos Ulisses, e ela apontava os erros das traduções, fosse do Wise, fosse da Bernardina, coisas que eles não tinham entendido que estava escrito ali, porque ela era uma profunda conhecedora de Joyce e do texto do Ulisses, e que nós debatíamos frase a frase, palavra a palavra. Ela parava para explicar por que Joyce tinha colocado aquela palavra ali. Assim, em Joyce não tem nada à toa, nada é colocado aquilo ali à toa. Então, eu estudei isso com ela em inglês e nós debatimos, evidentemente, as traduções. E Estava desde... razoavelmente bem com o Weiss. E eu sou de um tempo... Eu li a tradução do Weiss e foi a única versão... Eu não sei inglês o suficiente para ler no original. Era a única tradução possível. Eu não quis ler mais nenhuma outra, mas dizia-se que era mais difícil entender o Weiss do que entender o Joyce. É isso aí, porque ele foi no literal. O que faz a Bernardina, ela torna mais acessível o texto, é mais poético, né? Mas nem sempre o significado está correto. Esse é um erro comum entre os tradutores, de querer entender de um jeito que você tem várias maneiras de traduzir o mesmo texto, né? Você ainda traduz? Traduzo, e muito. Tenho feito profissionalmente? Muito, profissionalmente. Há 20 anos eu faço tradução para outras editoras, além da minha. Fiz recentemente um livro de contos de terror de autoras do século XIX. O livro chama-se Mais Mortais que os Homens. É organizado, tem 26 autoras do século XIX, desde Mary Shelley, né, a Edith Wharton, e cada conto é uma história completamente surpreendente, e eu aprendi muito fazendo essa tradução. Porque eu tinha que explicar, às vezes, termos, histórias e referências do século XIX que hoje, para nós, não querem dizer nada, a gente não sabe mais o que quer dizer. Expressões que eram coloquiais ou comuns naquela época, historicamente falando. Eu sou fã de Shelley e Shelley, adoro os Mendes. I met a traveler from an ancient land, né? E adorava também a Mary, né? A história da Mary é sensacional, né? Quer dizer, de férias, se eu não me engano, na Suíça, né? Quando tinha um tempinho, escrevia a respeito do monstro favorito dela. Exato, mas isso foi uma aposta. Você sabe que isso foi uma aposta do Byron, né? O Byron que diz: quem escrever a história mais terrível? Porque só chovia, uma tempestade, raios e trovões do lado de fora, e ele sem poder sair de casa, então cada um escreveu uma história. Aqui Shelley escreveu, não prestou, porque ele dizia que não queria escrever em prosa. O que Byron escreveu virou um poema. Mas o que Polidori escreveu virou Drácula, e Mary Shelley criou Frankenstein. Então, ambos são irmãos. Eles nasceram na mesma noite terrível. Que por acaso... Tempestuosa. Exatamente, que por acaso era um 16 de junho. Também é um pré-Bloomsday. É um pré-Bloomsday, porque foi a noite que Mary Shelley e Polidori escreveram cada um a sua história. Eu pesquisei essa história, adoro essa história, acho incrível o que eles fizeram. Aí descobri que também era 16 de junho. Só que de 1816, lá atrás, muito antes do Bloomsday, que é 1904. E aí Mary Shelley se tornou um best-seller absurdo, e o Shelley continuou sendo um grande poeta, mas incomparavelmente menos famoso. Menos famoso e menos lido, mas foi ele que insistiu que ela escrevesse a história, porque ela tinha feito um conto. Porque a proposta era escrever apenas uma história assustadora.
E ela fez o conto. E ele falou, não, expande isso, faz, transforma isso num romance, porque vale a pena. Aí foi aí que ela escreveu o romance, que ela publicou em 1818. Uma personagem fascinante com a qual você lidou também, ao que se saiba, nunca escreveu nada, até porque nunca existiu. Era a Capitolina, né? Sim. Como é que nasceu o teu fascínio pela Capitolina, hein? Eu acho que foi na escola, quando eu li Dom Casmurro, e todas as mulheres que eu conheço, para quem eu já mostrei o meu livro Capitu, elas dizem, ainda bem que você escreveu esse livro, porque a Capitu tinha direito à defesa, ela tinha que se defender, e ela não pôde se defender. Ela não teve esse direito de defesa no livro, normalmente não teve. E essa história ficou engasgada durante 40 anos. E um belo dia, conversando com Domício Proença Filho, que também tem um livro sobre Capitu, Capitu Memórias Póstumas, me disse uma frase, e essa frase ficou na minha cabeça durante 6 horas, trabalhando, até que eu escrevesse o primeiro texto. Quando eu escrevi o texto, eu falei, nossa, é Capitu que está falando. É ela que tomou a palavra e resolveu se defender. Então, o meu livro é como se fosse um diário de Capitu, coisas que ela escreveu para si mesma, ao longo do tempo real do romance. Foi assim que nasceu Capitu, que é meu primeiro livro em prosa, mas é um pequeno romance. Pequeno, porque eu fiz questão de fazer os capítulos pequenininhos, 22 capítulos mais resumidos, que é a mania do poeta, né? A gente gosta de escrever mais com menos. Mas foi uma delícia de fazer, e era impossível fazer em forma de poema, tinha que ser prosa. Ela tinha que contar a história dela e se defender, e eu consegui criar uma tese de por que ela jamais teria traído Bentinho. Ela, Capitolina, a personagem, nunca traiu Bentinho, porque dela ela tinha o único homem, o único filho, na verdade, do único homem que ela amou. E esse homem ela não poderia trair. Porque ela conhecia o Bentinho desde que nasceu. Era a pessoa que ela mais amava. Pelo poeta Carlos Dejá e pelo etnólogo Dionísio da Silva, para abrir uma semana cultural na academia, e eu fiz uma palestra exatamente sobre Riobaldo e Bentinho. Depois eu vou te mandar isso por e-mail, que você vai se divertir um pouco. O Bentinho, ele é o grande personagem nacional, e a Capitu é a maior personagem feminina, né? Brasileira. Eu não sou assim o maior fã do Bentinho, não, viu? Acho que o Bentinho não era assim, o melhor caráter. Todo mundo debate, né? É uma discussão acalorada. Nesses 42 anos de poesia, qual é a tua recompensa e qual é a tua, digamos, frustração? A recompensa é o reconhecimento. Hoje, 42 anos depois, as pessoas gostam do que eu publiquei quando eu fiz a Poesia Reunida, e todos os exemplares se esgotaram. Eu falo, nossa, você não vende um livro só porque os amigos querem comprar, mas foi um livro que circulou bastante e as pessoas leram e contaram que estavam lendo ou relendo. Muitos não tinham todos os meus livros, então essa reunião foi importante para essa avaliação. E houve pessoas que me disseram que não gostavam de ler poesia, mas ao ler a Poesia Reunida, passaram a gostar de poesia, de ler os meus poemas. Então, quando a gente descobre que um poema nosso consegue tocar, mover alguém a gostar de poesia, pelo menos se interessar por isso, já é um reconhecimento, um pagamento imenso, que não tem valor, imensurável isso. Eu acho que ter esse reconhecimento depois de 42 anos, quando a gente começa lá atrás, ninguém sabe se você vai conseguir.
Então, chegar agora e dizer, fiz o que eu quis e deu certo, então, valeu a pena tudo que eu fiz. E o que é que você queria ter feito e não fez ainda? Oi? Você falou? Você queria ter feito e não fez ainda. O que eu queria ter feito e não fiz? Não. Normalmente, eu faço tudo que eu quero. Você sabe disso. Eu vou lá e faço. Mas eu tenho um tempo para conseguir fazer cada dessas coisas. Como o meu livro de contos, que eu vou lançar agora, eu esperei 7 anos para ele ficar pronto. Eu escrevi e esperei o momento certo. Nem sempre você consegue lançar um livro, né, quando você o faz. Você tem que esperar as condições ideais, sejam as ilustrações, seja o dinheiro para poder publicar o livro, seja a forma. E eu, como editora há 22 anos, esse ano a editora faz 22 anos, eu tenho a faca e o queijo na mão, mas nem sempre tenho os recursos todos que eu quero. Eu tenho conseguido fazer verdadeiros milagres e me continuar ativa, trabalhando, publicando a mim e os outros, e ainda escrevendo, porque a gente escreve e tem que publicar. Mas esse reconhecimento é a maior paga. Que os livros circulem, eu fico sabendo que as pessoas leem, me conhecem através do livro, depois entram em contato. Ou então eu vou conhecer alguém, a pessoa, não, mas eu já te conheço. E eu não sei quem a pessoa é, porque a gente não foi apresentado antes. Então, a poesia ela tem esse condão de me levar aos lugares onde eu nunca fui, né? Que a poesia chega lá por mim, e eu conhecer pessoas que eu não teria conhecido de outro modo, senão por causa da poesia. Então, eu fui aos melhores lugares e conheci as melhores pessoas por causa da poesia. A poesia me fez tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu tenho hoje, eu devo à poesia. Se não fosse a poesia, eu não seria nem contista, eu não seria cronista, porque eu também tenho livros de crônicas, eu não teria escrito Capitu, que é meu pequeno romance, eu não teria conhecido todos os grandes escritores que conheci, incluindo Vossa Excelência, porque faz parte desse monte de gente que eu conheci dentro da literatura e que foram indispensáveis para a minha carreira literária. Com quem eu troquei muita figurinha. Tem muitos poemas meus que foram inspirados em poemas seus. Então, a gente tem essa troca, né? Essa troca que e você esqueceu, você também traduziu. Esqueceu só isso. Não, eu traduzi. A tradução, assim, a tradução... Os maiores. Da minha os vida. Maiores. A tradução faz parte da minha vida também, mas ela é quase como se fosse uma carreira paralela, né? A gente escreve e traduz. Eu costumo dizer que eu sou 3. Eu sou editora, sou autora e sou tradutora. São 3 personalidades que vivem comigo. Beleza. E como é que entrou o futebol na tua vida inteira? Você lembra disso? Então, o futebol entrou na minha vida por causa de um gol do Petkovic. Por causa daquele gol do Petkovic, daquele Vasco e Flamengo, que o Flamengo ganhou de 2-1, aquele terceiro gol olímpico que ele fez de córner, lembra? Ele fez de córner, aí o gol entrou, fez aquela bola curva, tchum, entrou dentro do gol. Aquele gol mais lindo, por causa daquele gol, eu fiz o primeiro poema. Você lembra? Te mostrei o poema. E você ficou danado. Você, eu gosto de futebol. Como é que você consegue escrever e eu não? Sou Flamengo, fã do Pet. O gol do Pet, eu assisti. Eu tinha operado a boca, estava sem poder falar, sem poder gritar, e assisti o Pet na televisão, ao vivo, Flamengo e Vasco. Isso. E o Flamengo foi campeão com o gol do Pet. Faltava, sei lá, 5 minutos, 3 minutos. Nada, estava 44 do segundo tempo. O Vasco tinha sido campeão. E aí, mas o futebol não tem nada a ver com Ibis, não, né? Porque Ibis não é o melhor exemplo do futebol, não. Ibis é considerado o pior time do mundo. É verdade. Isso aí. Essa Ibis não tem nada a ver com a minha Ibis. A minha Ibis é outra.
A minha Ibis é futeboleira e fez um gol de placa com esse livro, você sabe disso. Ele foi para o PNBE. Eu vendi 30 mil exemplares desse livro, que todo mundo diz assim, não é o seu melhor livro, mas foi o que mais vendeu. Foi a minha primeira venda governamental e está em todas as bibliotecas de todos os colégios no Brasil. 30 mil exemplares, foi um gol de placa, maravilhoso. Eu nunca imaginei que esse livro fosse fazer tanto sucesso. Primeiro o meu protesto. Agora, tem um outro personagem que, além do Petkovic, você tem que... É o Marco Polo, né? Sim. A tua paixão pelo Marco Polo, né? Talvez por esse teu espírito de viagem, que a vida do teu pai tenha influenciado nessa tua... Com certeza. Meu pai era fã do Marco Polo e eu cresci ouvindo histórias do Marco Polo, como todos nós ouvimos o livro das maravilhas do Marco Polo. Só que eu estava lendo um livro do Marco Lucchesi, né? E aí eu vi que nesse livro de poemas dele, ele dedicava ou tinha uma interlocutora dos poemas em que ele falava para essa pessoa dentro do... Os poemas eram direcionados a ela. Então, ele escolheu um nome, como se fosse Luísa, Helena, um nome assim. Aí eu pensei, eu posso fazer a mesma coisa. Me direcionar a um homem, um nome masculino, alguém para quem eu dirijo os poemas. Aí tive a ideia de escrever sobre grandes homens. E me perguntei, quantas mulheres são necessárias para se fazer um grande homem? Quantas mulheres na vida de um homem o influenciam para ele ser quem ele é, ou fazer o que ele fez? E como eu estava com o livro do Marco Lucchesi na mão, o primeiro nome que me ocorreu foi Marco Polo, um primeiro homem histórico importante que eu admirasse. Então, eu fiz uma lista de homens históricos que eu admirasse para eu estudar a vida de cada um deles e descobrir quem são as mulheres na vida deles. E assim eu fiz com Marco Polo. Eu li o Livro das Maravilhas, li o livro do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis, que é o diálogo dele com Kublai Khan. Então, eu li tudo sobre Marco Polo, até começar a fazer os meus poemas e descobrir quem foram essas mulheres. E que elas, de fato, existiram. A rainha da China existiu, a princesa azul existiu. E se não fosse por ela, ele jamais teria voltado da China. A importância da mulher na vida desse sujeito. Se ele não tivesse voltado, nós nunca saberíamos o que aconteceu com ele lá. E graças a ela ele voltou. Só que ela viveu muito pouco tempo, porque ela viajou com ele 3 anos e morreu de parto 2 anos depois de chegar à Pérsia. Então, ela viveu para isso. O auge da vida dela foi a viagem com Marco Polo. E é sobre isso que eu falo no meu livrinho. São as mulheres que falam para Marco Polo o que elas pensam sobre ele. Então, tem a odalisca, tem a concubina, tem a imperatriz da China, tem a mulher, a esposa, tem a filha e a própria princesa azul. Cada uma fala... A Princesa azul está no título. Marco Polo e a princesa azul. Isso. E Marco Polo está aqui, né? Marco Polo também está aqui. Ó. Marco Polo também está aqui. Também está aí, sim. Porque aí eu transformei numa das histórias da Sherazade. A história... Marco Polo é o único personagem real do livro das Mil e Uma Noites, na versão de Teresa Cristina Roque da Mota. Isso. Bota com 2 T's também. Sherazade. Novas lendas das Mil e Uma Noites e 3 já conhecidas. Né? Como eu faço sempre em 2 dedos de prosa, eu me manifesto sobre alguma obra da pessoa que eu estou entrevistando. Então, eu leio Teresa Cristina, como ela testemunhou aqui, escrevi prefácio, 40 anos, sei lá.
42 anos de poesia da Cristina, eu acompanhei desde o começo. Agora, este livro é absolutamente encantador. Encantador. Cada história dessa é uma joia de encantamento. O Príncipe das 12 Luas Cheias, O Rei Solitário, a história do Marco Polo, que ainda não achei aqui, A Terra e a Lua, que inclusive a historinha que está na contracapa, né? Que é uma historinha meio assim, síntese de tudo, né, Tereza Cristina? Né? Um dia, a Lua disse à Terra: vou amá-la, mesmo à distância, porque o amor semeia amor por onde passa, e eu, de onde a vejo, só posso amá-la. Assim, toda a maré se move por desejo da Lua, e as águas, rios e mares transbordam quando ela surge. A Terra, comovida, respondeu: seu halo de luz me ilumina, e por seus raios conheço seu amor. Habite-me com seu fulgor, pois nada se compara às cores. Agora, a gente já está chegando aqui ao fim. Me conta como é que foi esse negócio das 1001 Noites. Como é que as 1001 Noites entraram na tua vida? Deve ser ainda menina, lá no colégio, lá no Rio de Janeiro, não foi? Aí... Bom, eu sempre ouvi as histórias de Ali Babá, Os 40 Ladrões. Foi um livrinho que meu pai me deu, que ele comprou inteirão antes de eu ter nascido. E eu perguntei, ainda criança, eu perguntei para ele: papai, como é que você compra para mim um livro se eu não existia? Aí ele respondeu muito espertamente: eu comprei o livro para a filha que eu ia ter. Né? Então, essa história de Ali Babá sempre esteve na minha imaginação. Um belo dia, em 2015, há exatos 7 anos, eu comecei a escrever a primeira história em 8 de fevereiro de 2015. E eu achei... Qual foi a primeira história? A primeira história é que está aí em primeiro lugar, essa história que é A Espera da Aurora, 8 de fevereiro de 2015. Eu escrevi o livro todo em 7 dias, né, do dia 8 ao dia 15. Livros dos Sonhos. Exatamente, essas histórias todas. Aí eu olhei uma imagem e a imagem me inspirou o conto. As histórias começaram eu vi essas imagens, fui encontrando na internet, ao acaso, outras imagens que não são essas, e cada uma me inspirou a história que eu escrevi. Então, como normalmente, quando eu me proponho um tema, eu mergulho nesse tema e vou escrevendo até esgotar. Então, tem livros que eu escrevo em uma semana, tem outros que eu escrevo em 2 meses, mas foi dessa forma que eu fiz esses contos, a partir de imagens. O Gato e o Sapateiro, por exemplo, eu tinha uma imagem, um desenho só de um gato siamês. Não havia o sapateiro. O sapateiro eu inventei. Então, mas ao ver a imagem do gatinho, aquilo me inspirou a história que eu escrevi. Então, eu devo ter, nesse momento, resgatado todas as histórias que eu ouvi quando era criança, porque eu ouvia histórias antes de dormir. Meu pai e minha mãe me contavam histórias, várias histórias diferentes, fora as que eu lia, e me davam muitos livros para ler. Então, esse estar com uma infância povoada de livros, de histórias, de coisas que eram contadas, filmes, peças de teatro, isso vai criando uma fonte para as histórias que a gente possa inventar de uma hora para outra. Eu não sei por que eu resolvi fazer dessa maneira, mas foi a inspiração através de Sherazade, porque Sherazade era uma das minhas personagens que eu iria pesquisar, por causa daquela lista de pessoas célebres, né? Então, como Capitu, que é um personagem literário, Sherazade também é. Então, eu me inspirei em Sherazade para escrever as histórias. Elas nasceram dessa forma, usando esses elementos
imediatos, mas buscando muito da minha memória de histórias que eu já ouvi. Que elas surgem, né? É isso que produz o encantamento delas, desses textos. Quer dizer, são textos, na verdade, produzidos desde a infância e reelaborados na tua cabeça. Agora, tem coisas assim, por exemplo, o Alibaba você inverteu, né? O Alibaba é um Alibaba, personagem honesto. Mas o Alibaba, ele sempre foi honesto, ele não invertiu nada, ele está ali. Eu contei a história conforme ela está contada no livro original. Eu fui buscar, eu fui recontei a história, né? Eu recontei a história que está contada no Mil e Uma Noites, com uma tradução direto do árabe. Então, eu usei tanto o Aladim quanto a Alibaba, eu me baseei nos textos originais para poder fazer a minha versão. E a última, que é da Sherazade, que é a última história que é contada no livro das Mil e Uma Noites. Ele continua sendo honesto até o fim. Quem não era honesto é o irmão dele. Oi? Você viu em inglês? Esse original das Mil e Uma Noites? Não. Eu li em português, traduzido do árabe. Traduzido do árabe? Por quem? Pelo Mansur Shalita. Ah, o Mansur Shalita. Tradução de luxo. Eu tenho essa edição aqui, então aproveitei. Tem, quer dizer... Aí tem o Marco Polo que entra de gaiato no navio. O Marco Polo eu dei de presente, né? Que é uma história real que eu transformei numa história que na verdade, muitas das histórias que são contadas como lendas, elas nascem de uma realidade. A gente, às vezes, não sabe, pode provar quando é que ela existiu, mas essa a gente sabe que existiu e quando existiu. Mas eu acrescentei uma das minhas lendas, já que eu estou inventando todas elas. Não perca! Agora, quer dizer, esse aqui não é um livro infantil. Não, ele é infanto-juvenil. Agora, eu quero dizer a você, Tereza Roque, que essa sua inauguração de um nome, um prenome, que vira sobrenome, foi aplicada por Maria Isabel, que é essa senhora que aparece aqui, que é minha mulher, aparece aqui, Sim. Professora de História Econômica na USP, doutora, e nós tivemos um filho, tem 2 anos e 7 meses, e ela me homenageia no nome do filho. Arthur de Castro, que é o sobrenome dela, Neumann Pinto. Neumann é meu nome, não é meu sobrenome. É uma tradição lá da família dela, é uma tradição do sertão, do Nordeste, em que patriarcas... Então, eu virei patriarca. E o Arthur é seu colega. Do jeito que você tem o Roque, ele tem o Neumann. E, por sorte, tem o Sequeira, e ele tem o Neumann com 2 anos. 3 anos, aliás, como disse a Mariana. 3 anos. Antes da gente terminar, eu quero me referir a 2 episódios do Arthur. Quer dizer, a Tereza rompeu uma geração, né? A minha geração. Rompeu para o meu filho. Eu tenho um filho de 48 anos, uma filha de 46 e uma filha de 42, que é da idade da Isabel, minha terceira mulher. E agora tenho um filho com a Isabel de 2 anos e 7 meses. E um dos livros que você mandou gentilmente para o Arthur, né? Seu colega, nesse episódio do sobrenome, do nome que virou sobrenome, é O Coroco e a Coroca. É um livro delicioso. E o outro é O Sono do Gato, da nossa querida Caeta, que é sua autora, né? Você também, que me mandou o livro da Celina, que me incluiu um poema meu de amor, foi o primeiro poema que eu fiz para Isabel, na antologia que ela fez de poemas de amor. Então, eu queria que a gente encerrasse você me falando um pouco da sua relação com Coroco e Coroca, da sua relação com Celina e dessa sua ideia de mandar livros para o seu colega de prenome tornado sobrenome, de Castro Neumann. Exato. Aliás, o nosso Hildebrando não, Hildeberto Barbosa Filho, meu colega, meu confrade na Academia Paraibana de Letras, grande escritor, grande poeta, grande crítico. Mas a Isabel fez um alexandrino perfeito, Arthur de Castro Neumann.
E a mulher do cartório queria trocar Arthur Neumann de Castro Pinto. Falou, mas é um imbecil, não sabe reconhecer o Alexandre. Fala aí para a gente encerrar. Conta aí. Coroco e Coroca. E o Sono do Gato, da Celina. O Sono do Gato, então. O Coroco e Coroca foi uma história que eu inventei para homenagear meus pais, porque esse era o apelido deles, Coroco e Coroca. Papai era o Coroco porque ele se dizia muito velho para ter uma filha, que era eu. Então, mamãe era a Coroca e eu era a Coroquinha, porque eu era filha dos dois. Então, eu inventei uma história de um casal idoso que vive sozinho juntos, os dois, numa floresta, e como eles passam o dia. E isso eu não sei exatamente por quê, esse é um mistério que só as crianças vão poder me explicar, por que elas gostam tanto dessa história, dos dois, que passam um dia maravilhoso. Ela cozinha, ele vai juntar as folhas, vai pescar, traz os peixes para o almoço. Então, isso é uma invenção, porque a única coisa real que existe nessa história são os nomes dos dois e o fato de serem idosos. E é uma alegoria, porque meus pais não viveram juntos a vida toda. Embora minha mãe tenha mantido muito a memória de meu pai, eles se separaram cedo. Então, é como se, para mim, eu fosse contar a minha versão da história, como eu gostaria que tivesse sido para eles, né? E isso caiu no gosto das crianças. Já O Sono do Gato é um poema do livro Retroretratos, da Celina, que é uma grande e querida amiga nossa. E eu tive a ideia, justamente, de publicar uma coleção de poemas de gatos para as crianças poderem ler poemas de verdade, e não historinhas feitas sobre gatos, mas um verdadeiro poema. Então, eu mandei ilustrar o poema dela, que saiu com aquelas imagens todas para trechos dos poemas, transformando num livro. E esse livro, dessa vez, caiu no gosto de alguém do pessoal de São Paulo que resolveu comprar o livro. E eu acho isso maravilhoso, porque é o reconhecimento de duas coisas: do poema da Celina, do trabalho editorial, de transformar esse poema num livro, e as crianças gostarem tanto do sono do gato e do que o gato faz durante o dia, e ele brincando com as letras, brincando com os livros, e a parte lúdica, né, dos livros e dos gatos. E eu achei que foi também um gol de placa fazer o livro, porque a minha ideia, eu não podia imaginar como é que seria a aceitação desse livro. E a Celina é uma pessoa muito querida e importante para mim. Eu ter conseguido isso com o poema dela, transformar em um livro e o livro emplacar, é um reconhecimento não só do trabalho dela, mas aquilo que eu quis que o livro simbolizasse, que fosse um livro importante e se tornar importante assim, fazer uma boa edição para que as crianças conheçam a história. E o seu Arthur já conhece, né? O seu Arthur foi um dos primeiros que recebeu o livro quando ele ficou pronto. Muito obrigado, Teresa Cristina Roque. Obrigada a você. Com dois T's. Eu espero que Sherazade faça um trajeto semelhante ao da personagem que tá? Ela está atraindo muito obrigado bastante pela oportunidade que você me deu de levá-la para os meus 319 mil inscritos no canal José Neumann Pinto, neste 2 Dedos de Prosa. Um beijo grande para você, querido. Tudo de bom.